esse material aqui foi o material que você enviou na quarta-feira, né? E ele trata sobre essa parte da física que lá no ensino médio você vai, acredito eu, que no segundo ano do ensino médio você vai ver essa parte, que é uma parte de ondulatória, tá? É na parte de ondas, né? Vamos colocar assim, porque ondas envolve bastante coisa. Dentre essas coisas todas, a gente tem esse aspecto aqui, tá bom? Que é a parte da ondulatória mesmo. Eu vou começar pelos exercícios e aí eu vou fazendo aquilo que a gente já faz. Eu vou explorando os conceitos ao longo aqui dos exercícios, tá bom? Então ele fala o seguinte, ó, uma pessoa joga uma pedra em um lago, gerando oscilações na água. Então aqui, Fê, é importante a gente tentar visualizar a situação, tá bom? Quando for coisa que dê para a gente visualizar a situação, eu vou apelar para isso. Então, por exemplo, a gente imaginar um lago com água parada e uma pessoa jogando uma pedra nesse lago, eu acho que é uma coisa muito tranquila da gente imaginar o que é que vai ocorrer a partir daí, tá certo? Então a pedra vai bater em um determinado ponto, obviamente ela vai afundar, né, nesse ponto, mas quando ela bate, o que é que ela faz? Ela é como se ela desorganizasse aquele estado que eu tinha naturalmente. Então eu tinha ali a água parada e aí a pessoa jogou a pedra. Essa pedra, ao tocar na água, ela provoca ali uma bagunça, vamos colocar assim, nesse estado natural da água. E essa bagunça, a questão aqui está falando gerar oscilações, ou seja, no ponto central vai haver o surgimento de uma onda e essa onda vai se afastando desse ponto central como se fossem superfícies em forma de circunferência e vai se afastando desse ponto central, beleza? Então é uma coisa desse tipo aí. E ele fala o seguinte: como é chamada a distância entre duas cristas, e aí eu vou usar a figura que está abaixo para isso, duas cristas sucessivas nessa onda. Então, ó, o que é que seria a tal da crista? Pegando aqui essa figura, que a figura um aqui da questão 2, a crista seriam esses pontos superiores aqui dessa figurinha, dessa ondinha que a gente tem aqui, né? Aqui a gente é como se tivessem três ondas. Essa parte de cima, ela é justamente o que a gente chama de crista. E aí eu já vou dar o nome de outro elemento da onda, que são justamente os pontos de baixo, esse ponto mínimo da onda que você tem embaixo, a gente chama isso de vale. Então, o de cima é crista, o de baixo é vale. Se a gente olhar para a figura aqui da questão 3, onde a gente tem essa ondinha vermelha aqui, note, nós temos duas cristas e nós temos dois vales, tá vendo? Ok? E aí, o que é interessante? Tem uma ligação disso aqui com a matemática em algo que você viu, mas não viu por inteiro, que é a parte da trigonometria. Aquele negócio lá de seno, cosseno e tal. Por quê? Porque esse formato, ele é um formato que a gente chama formato senoidal. É esse formatinho aqui, ó, por exemplo, dessa onda tracejada da questão 3, onde você tem uma subida, uma descida, depois uma subida para a mesma altura, depois uma descida para a mesma altura e por aí vai. Isso é um formato de seno ou de cosseno, dependendo do que você quiser chamar. Mas tem algumas coisas aqui que são muito próprias da ondulatória, que é a questão da periodicidade da onda. Então, o que é periodicidade? Vamos lá. Por exemplo, vamos pegar de segunda a sexta-feira. Existe um período que você volta para a escola durante a semana. Então, a sua aula começa a que horas, Fê? De manhã? 7h10. Então, o que acontece? Ó? Entre 7h10 da manhã de segunda e 7h10 da manhã de terça, isso é um período. Nesse período, você está no mesmo lugar, ou seja, na escola. Então, imagina essa ondinha vermelha aqui da questão 3 como se fosse assim, ó. A crista, ou seja, a parte superior da onda, aqui
é 7h10 de segunda. A outra crista é 7h10 da manhã de terça. Se a gente fosse desenhar a semana inteira, teria 5 cristas. 7h10 da manhã de segunda, 7h10 da manhã de terça, quarta, quinta e sexta. Então, existe um período onde você está em um lugar e você volta para esse mesmo lugar. Então, no seu caso, a questão do seu período escolar é 24 horas. Porque 7h10 da manhã de segunda você está na sala de aula, 7h10 da manhã de terça você também está na sala de aula. Ou seja, você voltou para o mesmo lugar 24 horas depois. Beleza? Então, esse tempo que você leva de uma crista para outra crista ou de um vale para outro vale, a gente chama de período. Então, quando a gente fala em tempo, a gente fala período, ok? Agora, se você parar para pensar, e vamos levar aqui em consideração ainda a figura da questão 3, note que ele colocou um distanciamento entre os extremos aqui dessa figura, que ele colocou um distanciamento de 1 metro. Você concorda? Beleza. Quando nós falamos no distanciamento entre duas cristas ou entre dois vales, em termos métricos e não em termos de tempo, a gente chama isso de comprimento de onda. Tá? Então, veja que nós temos aí então dois distanciamentos desses elementos. O tempo entre uma crista e outra, período. A distância entre uma crista e outra, comprimento de onda. Belezinha? Então são os dois primeiros conceitos que a gente tem que entender, tá bom? Aí eu vou voltar para a questão número 1 para que a gente consiga respondê-las sem grandes problemas. Então ele fala, ó, como é chamada a distância e não período de tempo? Então ele não está falando em período, ele está falando em comprimento de onda. Ó, né? Como é chamada a distância entre duas cristas sucessivas? Então já vai lá, comprimento de onda e resolve o problema. O comprimento de onda, ele tem um símbolo para ele chamado lambda. Então eu vou colocar aqui. A gente não usa muito porque são letras gregas, né? E a gente acaba não usando muito assim no nosso cotidiano. Mas, ó, a resposta aqui seria a letra B e o símbolo para esse cara é o lambda, que é esse Y invertido, tá? O símbolo para frequência é o F, minúsculo. Símbolo para período, T maiúsculo. Símbolo para amplitude, geralmente a gente usa A. E símbolo para o vale, não tem símbolo para o vale. Beleza? É só a gente lembrar que o vale é essa região de baixo e que a crista é a região de cima. É isso. Tudo bem? Beleza. E já vou adiantar uma coisa aqui que é bastante importante, que é a relação que nós temos entre essas duas grandezas aqui, ó, entre o período e a frequência, tá? Eles são inversamente proporcionais nessa medida aqui, ó. T vezes F é igual a 1. Ok? Não tem unidade aqui não, tá bom? T vezes F é igual a 1. Daqui a gente pode tirar várias coisas. Por exemplo, a gente pode tirar que o período é igual a 1 sobre a frequência, por exemplo. Ou a gente pode tirar que a frequência é igual a 1 sobre período. Porém, tudo vem dessa relação aqui, tá certo? E se a gente estiver trabalhando no Sistema Internacional de Medidas, lembrando disso, o tempo é em segundos, ok? No Sistema Internacional, ou SI, o tempo é em segundos. Se o tempo for em segundos, o período é em segundos e a frequência é em hertz. Ok? Então isso aqui é importante demais. Ó, se o período tiver em segundos, a frequência, observe aqui, ó. Observe aqui, ó. Frequência é 1 sobre segundo. Então ficaria assim, 1 sobre segundo. Ou segundo a menos 1, porque quando eu resolvo uma fração e eu quero jogar o denominador para cima, eu inverto
o sinal do seu expoente. Então, por segundo, isso aqui a gente dá o nome de por segundo. Mas o por segundo é comumente chamado de hertz. Então, quando o período está em segundo, frequência está em hertz. Ah, o período pode estar em outra unidade? Pode. Se a gente trabalhar fora do sistema internacional, por exemplo, o período pode ser dado em dias, pode ser dado em horas. Por exemplo, qual o período de rotação da Terra? 24 horas. Por quê? Porque a Terra leva para dar um giro completo em torno do seu próprio eixo de 24 horas. Então, nesse caso, se eu fosse calcular a frequência não seria em hertz, porque hertz é só 1 sobre segundo. Não pode ser 1 sobre hora. Se eu fizer 1 sobre hora, não é em hertz. Beleza? A frequência, ela pode ser, por exemplo, ciclos por segundo. Isso é hertz. É a mesma coisa que hertz. Ciclo por segundo. Pode ser rotação por minuto. RPM. Isso é muito também utilizado. RPM. Então, quando a frequência é em RPM, significa dizer que o período é em minutos. Beleza? Então, essas coisas ao longo dos exercícios aqui a gente vai trabalhando, mas é importante que você entenda que período e frequência estão relacionados dessa forma. Período vezes frequência é sempre igual a 1. Ok? E esse 1 é adimensional. Ele não tem uma dimensão física que dê ali uma unidade para ele. Beleza? Tudo bem até aí, então? Então, legal. Então, essa daqui já fica resolvida. E aí, vamos aqui para a segunda.